tormenta vier tua vida assolar, não te esqueças que Jesus está do céu a te guardar. Clame ao Senhor pelo solene livramento, e Deus do céu te dará o alento. Quando a angústia vier tua vida afligir, não te esqueças que Jesus está do céu a te ouvir. Diga a Jesus que tua vida vai perecendo, e Ele dirá que te quer vivendo. E não deixe que motivo algum te afaste de Cristo, pois senão muito irás sofrer por isto. Não deixe que as lágrimas inundam teu olhar, mas em Cristo deves tu confiar. Não deixe que as lágrimas inundam teu olhar, mas em Cristo deves tu confiar. Quando a amargura vier tua vida habitar, não te esqueças que Jesus está bem perto a te guardar. Diga a Jesus que o teu viver está atribulado, e mais Ele estará ao teu lado. Quando a dor vier morar no teu coração, não te esqueças de pedir que Cristo pegue em tuas mãos. Caia de joelhos humildemente em oração, e Ele dará a divina unção. Mas não deixe que motivo algum te afaste de Cristo, pois senão muito irás sofrer por isto. Não deixe que as lágrimas inundam teu olhar, mas em Cristo deves tu confiar. Não deixe que as lágrimas inundam teu olhar, mas em Cristo deves tu Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais,
para que eu não venha e fira a terra com maldição. Com essa escritura, nós damos abertura em mais uma palestra da Palavra de Deus para edificação espiritual de cada um de nós, não é? A escritura está registrada em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Para os irmãos que são da mensagem, é uma escritura muito conhecida, não é? Esses dois versos aqui. Mas me chamou a atenção aqui uma afirmação do Senhor nosso Deus, que está no verso 6, né? E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E eu fiquei pensando nisto. Ferir a terra com maldição. Nós, olhando para o Velho Testamento, para a Antiguidade, nós vemos que Deus já tem ferido a terra com maldição, né? O dilúvio, por exemplo, foi uma maldição com a qual Deus feriu a terra. E o Senhor Deus fez uma promessa, inclusive, que todas as vezes que chovesse, ou que começasse a formar tempo de chuva, então apareceria o arco-íris. E o arco-íris é um pacto, é um sinal de um pacto que ele fez com a terra, com os seres mortais aqui da terra, não é? Que ele nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. Mas foi uma maldição. E isso foi generalizada em toda a terra, não é? Agora, em tempos diferentes, às vezes houve também maldição, assim, parcial na terra, não é? Mas eu achei muito importante isso aqui, e é claro que eu não teria uma forma de fazer alguma afirmação, porque eu não faria uma inferência a respeito disso, né? Quem sabe o profeta Irmão Brana teria alguma resposta para isso. Qual seria o tipo de maldição com a qual ele feriria a terra se ele não tivesse mandado o profeta Elias, né? Para converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos? Bom, nós sabemos que essas duas expressões, converter coração de pais a filhos e de filhos a pais, elas estão separadas por um espaço de aproximadamente 2000 anos, não é? Porque é um assunto que, se nós formos entrar nele, vai demorar muito. Mas rapidamente assim, você vai encontrar no capítulo 3 de Malaquias, falando do anjo do Senhor, que viria na frente do Messias. Esse foi João Batista. E a João Batista foi dada a incumbência de converter o coração dos pais aos filhos, não é? E então é um assunto bastante complexo e nós precisaríamos ter um tempo para isso, não é? Quem sabe a gente volta numa outra hora dessa para falar sobre isso. Mas vamos aqui, eu queria dar continuidade aqui e pensar então e deixar assim para a meditação dos nossos irmãos qual poderia ser a maldição com a qual o Senhor feriria a terra caso ele não enviasse o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, não é? Bom, sabe-se que quem converteria o coração dos filhos aos pais seria o Elias, precursor da segunda vinda de Cristo, já que João foi o precursor da primeira vinda, né? E então, nós estamos agora vivendo sob
os ensinamentos da mensagem do profeta Elias deste último tempo. E se nós olharmos para o Elias original, que foi o Tisbita, depois nós olharemos para Eliseu, depois nós voltaremos a nossa atenção para João Batista, você vai ver que todos esses três tiveram o mesmo espírito. Eu não estou dizendo espírito humano, não é? Espírito ministerial. E depois viria o próximo Elias, que seria o que converteria o coração dos filhos aos pais, que é o precursor da segunda vinda de Cristo. Esse é o profeta desta era, irmão Brana. E depois vem outra vez Elias para os judeus, não é? Moisés e Elias. Então, mas se você olhar a cada um, você vai ver algumas diferenças, algumas características diferentes em seus respectivos ministérios, não é? Por exemplo, Eliseu, você não vê ele batendo assim, afrontando alguma autoridade, alguma rainha, como no caso de Elias. Mas, ao contrário, Eliseu fez milagres, não é? João Batista, você não vê ele fazendo milagres, quase, né? Mas vê ele falando austeramente com Herodes, por causa de Herodias. Agora vem o Elias desta era, que fez, né, milagres, operou maravilhas em nome do Senhor Jesus Cristo, e também foi austero em sua mensagem contra o erro, contra o pecado de uma forma geral, né? E agora depois virá então Elias de Apocalipse 11, que vai pregar outra vez para os judeus juntamente com Moisés. E você diria, por que Elias e Moisés, não é? Porque Moisés representará a lei e Elias representará os profetas, não é? Mas então, olhando assim nas características do ministério de um e de outro, eu estou com a mensagem aqui, que é a divindade explicada, e eu estou com o parágrafo 15 aberto. Então ele diz assim, o profeta desta era diz assim: e eu sou insuficiente e incapaz de fazer uma oratória que talvez pareça sensata a homens que são instruídos. Ele estava dizendo, eu não tenho uma certa capacidade intelectual, um certo conhecimento didático, não é, para poder falar a homens instruídos, não é? E ele continua, eu não tenho instrução e eu careço disso. Porém, eu amo ao Senhor, e o Senhor me deu talvez uma outra maneira para o Senhor me deu talvez uma outra maneira para ganhar almas através de um dom divino que me preenche a fenda do que meus pais não tiveram condições de me dar instrução, de um lar, de uma família pobre e 10 filhos, e um modo então, porém, no nascimento, houve algo que aconteceu, uma experiência com Deus para minha mãe e meu pai. E vocês leram a minha história. E através disso eu tento inserir minha parte com vocês, irmãos, para trazer pecadores a Cristo. E agora terminamos aqui o parágrafo 15, né?
Então, ele estava dizendo aqui que nós olhamos um pouquinho as diferenças ministeriais dos homens, seus três antecessores, que tinham o ministério de Elias, cada um de uma forma um pouco diferente. E agora ele disse: eu não tenho instruções assim de estudos para dar um sermão a homens que tenham conhecimento intelectual. Mas Deus compensou isso, naturalmente, para mim, me dando um dom, que através desse dom eu posso então ganhar almas para o reino de Deus, né? Então eu achei muito bom isso aqui, quer dizer, se eu tivesse como Paulo, por exemplo, né, o apóstolo Paulo era intelectual e ele podia falar aos reis, podia falar a sacerdotes, podia falar a príncipes, e ele tinha as letras para mostrar para eles, para provar para eles que o que ele estava dizendo era verdade. Em uma certa ocasião, eles chamaram a fé do apóstolo Paulo de heresia, né? Então, de seita. Então ele disse assim: mas tem uma coisa, no caminho que eles chamam seita, eu sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo na lei e nos profetas. Quer dizer, ele tinha capacidade de entrar no ginásio, no Areópago, né? Onde tinha pessoas extremamente conhecedoras das letras, e ele sabia provar para eles, através das letras, de que ele estava certo no que estava dizendo. Agora o irmão Brana disse: eu já não teria essa capacidade, mas Deus me deu o dom, não é? Mas vamos aqui então, agora no parágrafo 16 ele diz assim: agora, eu não sou supersticioso, porém, eu sempre antes de abrir a palavra, eu gosto de falar com o autor um pouquinho. E poderíamos apenas inclinar as nossas cabeças novamente por um momento. Nosso precioso Pai, Tu és nosso Deus, e nós estamos nos aproximando de Ti no interesse do Evangelho, quer dizer, pela causa do Evangelho, né? Eu estou aqui diante de Teus filhos, Teus pastores e irmãos de fé, igualmente preciosa, e como isto emociona o meu coração ouvir esses homens que têm sido mal entendidos e enviados para instituições por amor ao reino de Deus. Ver como tu estás chamando os teus filhos nos últimos dias. E nós verdadeiramente cremos, Pai, que nós estamos vivendo no fim da carreira. Como o profeta disse: haverá luz no tempo do entardecer. E cremos hoje que nós somos os mensageiros desta grande luz do Evangelho que, pela Tua graça, Tu tens nos permitido levar até aos confins da terra, aonde esse reavivamento tem ido. Muito bom, não é? Muito maravilhoso, porque com a nossa pequenez, nós podemos também pedir licença para nos incluirmos a esse grupo de pessoas, de homens, que foram ordenados, foram chamados para levar essa luz do entardecer. O que é a luz do entardecer, na verdade, não é? Se alguém se perguntasse, então a luz, biblicamente, é a palavra, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, não é?
Então, no tempo da tarde, depois de uma escuridão de muitos séculos, não é? Aí, desde as eras negras, que a terra ficou escura com falta da luz da palavra. Mas no tempo da tarde raiaria a luz. Nesses tempos anteriores a nós, alguns séculos atrás aí, haviam credos, denominações, organizações, mas agora no tempo do fim o Senhor Deus enviaria a sua palavra, a sua luz outra vez no tempo do entardecer, quando estivesse tudo propenso a ficar escuro, porque o entardecer prenuncia o anoitecer, não é? Se fosse no tempo do amanhecer que houvesse luz, estaria de acordo com a natureza, mas a luz no tempo do entardecer está se indo, porque vai anoitecer, não é? No tempo do entardecer a luz está se acabando porque vai anoitecer, mas a Bíblia disse, eu acho que foi Zacarias que disse, que no tempo da tarde haveria luz. Então, Zacarias disse que o dia seria, se o dia do Senhor assim, esse último 1000 anos, não é? Seria assim um dia meio nublado, meio confuso, as religiões meio confusas, sem uma certeza, surgindo cada dia uma diferente para provar alguma coisa melhor e assim por diante, por causa do tempo nebuloso, espiritualmente falando. Mas no tempo da tarde haveria luz, disse o profeta Zacarias. E a luz seria a revelação da palavra, que viria outra vez para clarear as coisas, para mostrar claramente o que Deus está fazendo e para onde o povo de Deus está sendo guiado. Isso seria feito naturalmente através de Elias, o profeta, não é? O profeta Elias, que seria o quarto, porque 5 é o número da graça. E o ministério de Elias percorreria a terra por 5 vezes. E nós estamos agora no quarto ministério. Depois virá Elias, então, com Moisés para os judeus, depois do arrebatamento, não é? Então, ele está dando graças a Deus aqui por ter sido chamado, por ter sido achado digno de levar essa luz do entardecer aos confins da terra, para chamar os filhos de Deus, os predestinados, os eleitos, para se prepararem para o arrebatamento, não é? E vamos mais um pouquinho aqui, mas acontece que meu tempo está acabando e a gente não quer alongar muito o vídeo, não é? Mas então vamos fazer assim, nós lemos o parágrafo 18 da mensagem A Divindade Explicada até o 18, e se Deus permitir a gente volta, porque ele está na oração agora, para nós continuarmos um pouco mais aqui, né? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém.